Bom dia, pessoal. Hoje é dia 18 de junho de 2021. Ok, vamos dando sequência às diretrizes, né? Nós começamos falando sobre o assédio dos espíritos, né? Ou entidades espirituais, que tem ligação direta ou indireta. Nós falamos sobre personalidade múltipla. E hoje eu gostaria de falar sobre traumas de vidas passadas. Esse tema é um tema muito interessante, assim como todos os outros, mas trauma é uma coisa muito interessante. Inclusive, quarta-feira passada, eu me ocupei de um trauma, uma moça. Não era a única problemática que ela tinha com ela. Afinal de contas, eu começo fazendo asepsia e tinha entidades espirituais tanto na casa que ela morava como personalidade múltipla. E na casa que ela morava eram dois tipos de entidade espiritual. Era aquela ligada a ela e algumas que estavam naquela casa, mas que não eram ligadas a ela, porque ela tinha acabado de mudar para aquele apartamento, fazia uns 15 dias, e tinham entidades lá na casa que não a conheciam e que estavam lá. Então, como vocês podem ver, é um pacote, tá? É um pacote de problemas. Não é como um avião que cai e todos nós sabemos que ele cai por diversos motivos. Não é somente um motivo que faz o avião cair. A mesma coisa são com as pessoas. Porém, existe sempre um protagonista dentro de todo esse pacote, de todas essas vertentes, existe um protagonista. No caso dessa moça, o protagonista é o trauma de vida passada. O trauma de vida passada, como eu já abordei esse tema, tudo é energia, tudo é vibração. Então, aquilo que você viveu tem uma vibração localizada. Uma alegria ou uma tristeza ou um choque, existe uma energia localizada que fica ali, que é um campo que não morre, tá? E não morre e você tem uma ligação direta ou indireta através da lembrança, tá? Consciente ou inconscientemente. Pois bem, o que acontece? Era protagonista esse trauma que eu localizei e afastei dessa moça, né? Que eu expurguei dessa moça. O que ele acarreta? Ele acarreta nessa moça, não pensem que um trauma acarreta uma tristeza, que acarreta uma depressão, porque a depressão tem várias faces, tem vários rostos, né? Pode ser com a tristeza, a pessoa não quer sair de casa e fica chorando, como pode também fazer uma falsa alegria, um falso empoderamento. Aí todo mundo fica achando que a pessoa está muito alegre, ela é muito dinâmica e na verdade aquele dinamismo esconde uma fuga qualquer. No caso dessa moça, ela tem assim que já tem 50 anos, ela tem assim umas atitudes um pouco de adolescente, né? Então ela quer viajar muito, ela quer mudar de país, ela quer, e tudo que ela tem como projeto não vinga, tudo dá para trás, segundo ela, não é? Então foi o que ela me disse. E eu falei, tá, tudo bem, vamos ver o que é. E conforme as sessões elas vão se desenrolando, vai aparecendo e os véus começam a cair, não é? Então é óbvio que foi uma segunda ou uma terceira sessão, ainda é muito cedo para tirar conclusões, porém percebi que o protagonista do problema é esse trauma.
Esse trauma provoca nela essa espécie de ansiedade de querer mudar o tempo todo de local onde mora, fazer viagens extraordinárias. Não que uma viagem seja uma coisa negativa, muito pelo contrário, não há nada mais sano do que fazer uma viagem, mas nela está provocando impulsos exagerados. Não é? Então ela reclama que ela falta foco na vida dela, que ela não sabe o que fazer, e ao mesmo tempo ela tem essa ânsia de viajar, de fazer isso, fazer aquilo. E isso está ligado a esse trauma. Esse trauma ele está localizado em outra época, uma época não é desta vida, tá? É um trauma. Ela mesma disse que ela não tem trauma que ela lembre que seja muito. Ela não consegue ver isso e ela se conforma com o fato que seja de outra vida realmente, porque nesta vida ela não consegue localizar nada de grave que tenha provocado isso. E de qualquer maneira, o único trauma que eu realmente me ocupo no aqui e agora, no trauma da vida da paciente, é o do aborto. Tá? Eu não me lembro de ter me ocupado de nenhum trauma desta vida para um paciente. Sempre é de vida passada. Tá? O aborto, sim. O aborto é um tema que eu posso falar em outro do vídeo. O aborto, sim, ele é um trauma desta vida que eu vou me ocupar para ajudar ambos, tanto o ser que ia vir como o paciente. Mas não vai ser hoje que eu vou falar. Hoje eu vou falar somente do trauma de vida passada. E eu não tenho a informação de que tipo de trauma a pessoa viveu. Eu sinto a tristeza, eu sinto a vibração e eu sinto a localidade do perispírito onde eu localizo. E eu faço o expurgo. Porém, eu não posso dizer, foi na Idade Média, você caiu de um penhasco, por exemplo. Eu não tenho essa informação. E de qualquer maneira, para a cura, essa informação ela é irrelevante. Não há necessidade nenhuma e talvez se eu tivesse, eu nem comunicaria ao paciente, porque eu acho que isso não agrega nada, né? E nós tomamos o risco de justamente ainda traumatizar a pessoa no aqui agora, no hoje, e ela vai refletir da maneira dela, com as crenças dela, e possa ser que isso acarrete em algo de negativo. Então, quando é localizado, eu faço o expurgo e tenho a nítida visão de que aquilo realmente prejudica a pessoa e ela tem inconscientemente reações que, repito, não é porque uma pessoa está alegre e empoderada que aquilo é dela ou que aquilo é sano. Tem que ter um equilíbrio, tá? Não vamos pensar o tempo todo que todo e qualquer trauma provoca uma depressão do tipo ficar em casa chorando, ou pensar em suicídio, ou tomar remédios de tarja preta para acalmar, etc. Não. A mesma coisa com a personalidade múltipla. A personalidade múltipla, ela não precisa ser triste. Ela não precisa ser de falta de amor próprio o tempo todo. Tem isso muito recorrente. Falta de amor próprio, sem vontade de viver, sem inspiração. Esse tipo de coisa é muito clássico. Mas não quer dizer que sempre se revele dessa maneira. Por isso que toda conclusão, toda interpretação dos sintomas de um paciente, ela pode ser muito errada, ela pode ser muito mal compreendida. É por isso que o tratamento vibratório, ele dá a intimidade com a vibração e a gente sabe realmente se aquilo é positivo ou se aquilo é negativo. Aquilo que é positivo eu não vou mexer. É maravilhoso, eu não vou mexer.
O que negativo e que escraviza o paciente é que realmente chama a necessidade de a gente intervir. Né? Nesse caso, foi expurgado um trauma de vida passada, né? Para que ela agora, obviamente, ela vai ficar durante algum tempo meio que sem saber para onde vai. Quer dizer que de repente as ideias dela de viagem, de fazer isso, fazer aquilo, vão diminuir. Vão diminuir porque ela vai ter que encontrar o ser dela e realmente ela saber o que ela quer fazer. Não é nem por causa de um trauma que está empurrando ela para fazer viagens extraordinárias e nem e que justamente acarretou uma pessoa que está de 50 anos que mora num quartinho de 12 metros quadrados e que não sabe o que fazer da vida. Uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, diplomada, mas que está completamente perdida. Então vocês veem que, mas ela quer viajar, ela é dinâmica, ela tem ideias maravilhosas, é melhor isso do que ficar em casa. Bom, se você for interpretar as coisas desse jeitinho, então você não compreende todas as condições, todas as máscaras que o ser humano pode encontrar. É por isso que muitas vezes a gente não compreende por que uma pessoa rica, empoderada, que tem um ótimo trabalho, que tem uma ótima condição financeira, um artista de cinema, um cantor, eles vão de uma hora para outra tomar remédio junto com álcool e vão ter um ataque cardíaco porque estão o suicídio de maneira mais clássica, ninguém entende, porque tem tudo para ser feliz e não consegue, mas justamente aí é que está, falsas alegrias, né? E aí vai naquele turbilhão de movimento, acha que está fazendo tudo perfeito, mas aquilo é importado, aquilo não é seu, não é seu. E viver por procuração, obviamente, que vai chegar uma hora que não vai dar certo essa dinâmica, não é? Porque a gente engana durante algum tempo, mas não consegue enganar para sempre, não é? Então é isso. O trauma, ele tem um pouco da personalidade múltipla, né? São duas coisas bem diferentes, mas eles devem ficar no lugar certo. Eles não devem ficar com o ser humano aqui neste planeta, porque acarreta uma porção de comportamentos que não são seus, de comportamentos por reação. Então você está sob pressão do trauma e você tem um comportamento, muitas vezes até o contrário daquilo que foi vivido, que é uma fuga que você está. Mas essa fuga, ela também não deveria acontecer. Então, quando a gente retira o trauma, ela para de fugir. E você resplandece, você entra no seu eixo de consciência e você começa a procurar aquilo que realmente é seu. Então, trauma de vida passada deve ser afastado, personalidade múltipla tem que ser afastado. Eu vou parando por aqui, deixando esse vídeo bem breve e bem leve, não é? Onde nós temos consciência dentro das diretrizes, não somente que tudo não é espírito, tudo não é entidade espiritual, tudo não é encosto, como as pessoas gostam de falar. Existem traumas de vidas passadas, existem personalidades múltiplas que nós podemos importar, tá ok? Muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.